Mas será possível estimular o desenvolvimento do país sem mudanças profundas no sistema tributário? Para alguns especialistas, a nossa carga de impostos é uma das maiores do mundo. Mas há quem justifique o elevado índice em nome do alto custo público e social do Brasil. A polêmica não termina por aí. Alguns consideram os serviços públicos oferecidos muito aquém das altas taxas pagas. Em 2007, o governo enviou ao Congresso Nacional uma reforma tributária que não avançou. A saída encontrada no Legislativo foi a votação dos temas de forma isolada para garantir a aprovação. A primeira edição do Câmara Hoje, desta quarta-feira, debateu o assunto. Ouviu os consumidores, especialistas e deputados sobre carga tributária, a reforma no Congresso e projetos que tramitam sobre o tema. Acompanhe agora um resumo desta discussão. 1/3 do que se produz no Brasil vai para o Estado na forma de pagamento de impostos. Em 2011, o país produziu mais de 4,1 trilhões de reais em riquezas e pagou cerca de 1,4 trilhão de impostos. Esse valor daria para comprar 50 milhões de carros populares. Do total arrecadado pelo governo, cerca de 15% foi usado no pagamento de juros da dívida pública. Gastos com a Previdência somaram cerca de 40%. Já as despesas com serviços públicos, tais como saúde, educação e segurança, além dos investimentos em infraestrutura, levaram cerca de 45% da arrecadação. Para alguns especialistas, o governo arrecada muito e gasta mal. A carga tributária brasileira é igual à do Reino Unido e maior do que a dos Estados Unidos. Nossos serviços públicos, no entanto, ainda são precários e a máquina pública é considerada ineficiente. Economistas e empresários acreditam que a redução da carga tributária é essencial para que o Brasil se torne mais competitivo e possa garantir um crescimento sustentado por um período mais longo. O brasileiro trabalha 4 meses por ano pagando imposto. Eu acho que isso tem que se dar um basta. Precisamos quebrar os nós que vêm atravancando e segurando o desenvolvimento brasileiro, com a certeza de que a reforma tributária é o melhor momento. Quem produz precisa ser desonerado, não é? A burocracia é tamanha, mas além da burocracia é a tributação. E tributação pesadíssima, né? O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. E a contrapartida não é verdadeira. Teria que ser qualidade de serviço público. Não é assim na saúde, não é assim na segurança, não é na educação. Então, qualidade dos serviços públicos para fazer jus aos impostos que são cobrados do povo brasileiro. Por isso, a reforma tributária é urgente. Nós votamos esse ano o FUNPRESP, que é esse Fundo de Previdência do Funcionalismo Público Federal, que a longo prazo vai economizar 26 bilhões de reais. Isso é uma grande reforma que foi feita, foi debatido amplamente pelo Congresso Nacional, particularmente pela Câmara. As medidas provisórias que o governo manda, tem uma comissão especial composta pelos senadores e deputados, aprovado na Câmara, no plenário e é feito. Então, a reforma tributária está se fazendo na prática e picado aos poucos. Não existe mais aquela ideia de uma grande reforma do Estado brasileiro. Não existe consenso político para isso. E acho que a sociedade não quer mais isso. Você tem alguns setores que precisa desonerar, principalmente o setor produtivo, e outros setores que você precisa taxar. Então tem que fazer um contrabalançar para não passar a ideia de que abaixa os impostos de tudo e aí fica o Estado sem capacidade para poder prestar o serviço. A Constituição impede que o Congresso Nacional altere a carga tributária. Medidas para baixar ou extinguir impostos são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Mas existe um projeto em tramitação na Câmara que pretende tornar explícita a carga tributária embutida nos preços, assim como acontece nos Estados Unidos. O projeto de lei 1472, de 2007, obriga as empresas a informarem quanto de imposto está incluído no preço final do produto. Os consumidores apoiam a medida. Eu acho que assim a gente teria mais noção do que realmente está pagando, né? Seria muito melhor. Eu acho que outros estados fazem isso. Tem alguns estados que fazem isso. Então, acho que assim o consumidor ia ter ideia realmente daquilo que paga, entendeu? E tem direito assim de cobrar do governo melhorias. Sim, deveria haver para a gente ficar ciente, né, de quanto a gente gasta, com o que a gente gasta. Seria bem melhor que fosse assim para as pessoas, porque o povo já é indolente. O povo não se importa com o que está gastando, mas isso ajuda a despertar nas pessoas o interesse por si próprio.
Eu acho que devia ter o preço separado, imposto separado, para a gente saber quanto é que a gente gasta, quanto é que a gente ganha, tá entendendo, nisso tudo. Porque eu acho que é uma forma de não ser, não sei se eu digo lesado, mas eu acho que o consumidor fica sabendo quanto ele está pagando de imposto em cada mercadoria. Deveria, para a gente ter uma noção, né? Mas a gente acaba nem percebendo, paga sem sentir, né? A carga tributária ela necessariamente não é alta ou baixa, ela está sendo utilizada de forma incorreta e por isso gera uma sensação, uma ojeriza da população no que diz respeito à sua cobrança, né? A população tem que sentir que o dinheiro que ela paga sob a forma de tributos é bem utilizado. Algumas injustiças podem ser corrigidas, por exemplo, se passando a cobrar tributos, né, de forma mais coerente, né? Não é razoável que um trabalhador pague a alíquota de 27,5% a partir de R$ 4.000 de ganho de salário, né? E um especulador da Bolsa de Valores tenha uma isenção de até R$ 20.000 e, quando for pagar esse tributo, se o valor for superior a este, né, seja tributado em 15%. Não é razoável também que os empresários, né, não paguem impostos sobre as retiradas, né, dos lucros das empresas, nenhum imposto. Isso são alguns exemplos, né, de injustiças do nosso sistema tributário que devem ser corrigidas. Alguns especialistas lembram que o Brasil fez uma opção ao criar uma rede de proteção social que custa caro ao Estado. O pagamento de aposentados e pensionistas e os gastos com programas sociais como Bolsa Família são exemplos dessa opção. O tributarista Everardo Maciel, que comandou por muitos anos a Secretaria da Receita Federal, lembra que a nossa carga tributária é alta porque nossos gastos também são altos. Não existe despesa órfã. Toda despesa tem pai e tem mãe. Então você diz, vou cortar essa despesa, ele diz, está errado, que esse é o meu. Pode ser corta a despesa do outro, o meu não. Entendeu? Mas não há jeito, não se conseguiu inventar uma fórmula ainda que se permitisse ter uma carga tributária baixa com um gasto público elevado. O Brasil tem a maior carga tributária do continente americano, é verdade, como proporção do PIB. Agora, também tem um mais elevado nível de gasto público. Somente o que se gasta com previdência, educação e saúde no Brasil é maior do que a carga tributária média do continente americano. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, acredita que a queda nas taxas de juros é uma forma eficiente de incentivar o crescimento econômico. Ele também defende a redução dos impostos de produtos da cesta básica, de forma a equilibrar o sistema tributário. Como pano de fundo da política econômica é a diminuição de juros. Juros da taxa Selic, que repercutem muito no orçamento público, já que o governo tem que pagar uma quantidade muito grande de recursos de juros e também juros que repercutem na vida das pessoas. Hoje nós temos uma alta carga tributária nos alimentos, na cesta básica. Nós temos que retirar essa carga tributária da cesta básica. Eu até tenho um projeto nesta direção aqui na Câmara Federal. Quem comprar arroz vai pagar alíquota menor. Quem comprar feijão, farinha, óleo, milho, açúcar, sal. Agora, quem compra um barco, um avião, um iate, aí você aumenta a alíquota desses produtos, né? E assim você tem uma carga tributária mais justa.